Beleza, estamos ao vivo com mais uma live de aquecimento da semana Viver de Dividendos. Faltam 4 dias para o nosso mini curso gratuito, onde eu vou te ensinar em 3 aulas como investir com mais segurança e com mais rentabilidade na Bolsa de Valores. Beleza? A live de hoje é uma mistura, na verdade, ela tende mais para o lado de análise de ações, tá? Mas ela não deixa de ser uma entrevista com alunos também, porque o Paulo foi aluno da segunda turma e já analisou depois de terminar o curso e aprender o método, já analisou dezenas de empresas, inclusive analisou várias empresas lá dentro para a comunidade. De vez em quando, inclusive, o pessoal coloca, né? Para quem não sabe, um dos pilares do meu curso é a comunidade, que é um grupo do WhatsApp, né? Ou seja, quem tem acesso ao curso tem acesso a mim pelo WhatsApp através do grupo. E quando às vezes algum aluno coloca lá uma dúvida, eu demoro um pouquinho para responder, eu vou ver, o Paulo já chegou e já matou a dúvida da galera. Então ele ajuda muito nessa parte também, tá? E na live de hoje a gente vai falar sobre, né, a gente vai fazer uma análise fundamentalista na prática de ações. Na verdade, a gente não, quem vai fazer vai ser o Paulo, tá? E a empresa que vai ser analisada é a Neo Energia, que negocia na bolsa sob o código NEOE3. E aí, quem vai dizer mais pra gente sobre isso é o próprio Paulo, então eu não vou ficar de delongas aqui, eu vou chamar o Paulo de uma vez para ele ajudar a gente aqui. Se vai. Vamos aguardar, ver se o Paulo responde. E já tá aí. O Paulo já tá acostumado, que já fez algumas lives aqui com a gente. Beleza, Paulo? Tudo certo? E aí, beleza, Vitor? Tudo beleza? Tudo Você me ouve certo. bem? Paulo, antes de prosseguir para análise, eu vou fazer algumas perguntinhas só para o pessoal te conhecer aí. Quem é Pois o não. Paulo? O que faz? Onde vive? O que estudou? Se tu puder dizer para a gente. Tá certo. Bom, eu sou militar do Exército, mas no Exército eu sou professor de matemática do Colégio Militar de Belo Horizonte e trabalho em família. Minha esposa também trabalha lá no Colégio Militar. Também dá aula de matemática, somos da mesma turma de faculdade, do mesmo trabalho. É um negócio muito doido. E É, qual foi a faculdade? Matemática mesmo? matemática, na Universidade Federal da Gloriosa São João del Rei. Matemática é aquela faculdade, dizem que física e matemática é aquela que é fácil de entrar e difícil de sair, né? Exatamente, é por aí. Eu me lembro que na minha turma formamos 4. É que dizem assim, passou em matemática? Não, não quer dizer muita coisa. Agora, formou em matemática? Ah, então quer dizer bastante coisa. Aí, bom, então, obrigado pelo elogio. E ô Paulo, Mas é diz isso. uma coisa que eu fiquei agora curioso também. Quem é o. A gente já tá agora, né? Essa não é a primeira live que a gente faz junto e a gente já conversa bastante também. E eu não sei ainda qual é a origem do Paulo, assim, de onde é que tu veio mesmo? Da tua família é toda de BH? O que que teu pai e tua mãe Não, faziam? Se tu puder contar mais sobre isso, a trajetória da tua família, por exemplo. então, eu não sou de Belo Horizonte, né? Eu sou de Minas, sou de uma cidade do interior chamada Divinópolis e fui para Belo Horizonte para fazer mestrado. Eu fui para São João del Rei para fazer a graduação. Da graduação, passei no mestrado, fui para Belo Horizonte, minha esposa também, mais ou menos na mesma época, a gente morou lá e depois a gente percorreu um pouquinho aí do Brasil. Já moramos em Salvador, em Curitiba, já voltando, agora voltamos para Belo Horizonte, né? Moramos aqui em São João por um tempo também. E por aí vai. Meus pais são pessoas simples, né? Minha mãe é dona de casa, meu pai meu pai mora em outra cidade, eles não são casados, e metalúrgico e tudo mais. Então, é uma origem como a da grande maioria dos brasileiros aí que eu venho, de uma família simples, mas batalhadora, né, que sempre buscou o melhor para os filhos. Tem 2 filhos, né, o Jaquim e o Antônio, e já estão aí dando trabalho, né, ainda bem que estão dando trabalho, assim é bom. E sou pai babão, lá em casa a gente é uma família muito unida. Eu vejo aí, cara, eu vejo pelos teus stories aí, eu vejo que
e que é muito legal, inclusive. É o caminho que eu provavelmente vou seguir, né? Ainda não tenho filho, tô com quase 31 anos, já daqui a pouco já tá na hora, mas eu pretendo ter alguns aí. É, Dependendo da capacidade financeira, a gente pode ter mais ou ter menos, né? Eu tento ai, bom, planejar cara. tudo. A gente estava até comentando isso esses dias na comunidade, né? Eu acho que os filhos são uma oportunidade que a gente tem de ser uma pessoa melhor, porque a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que ensinar boas maneiras e tudo mais. Então, os filhos, eles são uma oportunidade que a gente tem de ser pessoas melhores. E eu sou muito feliz com a garotada lá de casa, né? Sou um pai bem realizado nesse sentido aí. Agora, É. não é. E faz muito sentido isso, né? Que tu falou que a gente acaba virando pessoas melhores, porque pela média que eu observo, né? O pessoal que tem filho acaba, talvez pela responsabilidade, né? Acaba ficando realmente uma pessoa melhor. E é por isso que eu falo que faz sentido, porque normalmente quando a pessoa tem, quanto mais responsabilidade a pessoa tem, melhor ela tende a ficar, né? Se a pessoa não surta nem Exatamente. nada, ela acaba sendo obrigada a evoluir. Tem Mas, uma Paulo, exceção ou outra aí, viu, Vitor? Acho que tem. eu falo com uma delas agora nessa live. Que o quê? De, acho que eu falo com uma das exceções aqui na live Ah, agora, tá, de uma pessoa entendi. que mesmo sem filho conhece as responsabilidades, corre atrás, otimiza o tempo, não brinca em serviço. E é isso aí. Eu acho que você está no caminho certo e tem umas pessoas assim que não precisam do filho para otimizar a vida do jeito que você está falando. Acho que você é uma delas. Obrigado, Paulo. Te agradeço. Vindo de ti ainda mais especial. Mas é o seguinte, a gente veio aqui para falar sobre a Neo Energia. Neoenergia, E isso. aí, cara, eu não preparei muito roteiro nem nada aqui. Quem vai conduzir a análise, eu vou só trazendo pro, né, para trazer teu conhecimento, que às vezes tu pode sair e o pessoal que acompanha aqui às vezes é bem iniciante. Então, eu vou fazer umas perguntas para ajudar o pessoal a compreender mais ou menos como é que tu formou a tua ideia, como é que tu fez a tua análise e para formar uma ideia melhor, mais clara na cabeça das pessoas de se vale a pena ou não, como é que está a situação atual de investimento da Neo Energia. Se tu puder falar um pouquinho para a gente sobre a empresa, pode começar aí. Tranquilo. Assim, a Neoenergia é uma das empresas que estavam no, na minha lista lá para estudar, né? Então, dei uma olhada nela já há algum tempo, tenho acompanhado a empresa, eu gosto do setor elétrico pela perenidade dele, né? Pela segurança que ele dá para a gente na renda variável. Então, assim, sempre estou de olho em uma ou outra empresa do setor de energia. A Neoenergia já estava na minha lista para estudar e aí acabou que a gente aproveitou essa live aí para botar, para atualizar o que eu tava vendo dela. Eu só vou pedir licença que eu vou ficar assim, ó, vou acompanhar minha colinha que eu fiz aqui, eu coloquei até nos Claro. stories hoje. Então, é uma empresa do setor de energia que atua nos três segmentos. Ela atua na geração, na transmissão e na distribuição. Quer dizer, ela é uma empresa que tem usinas de energia, de vários tipos, né, várias formas de gerar energia. Ela atua no setor de transmissão, assim como Taesa, Transmissão Paulista, que são as mais conhecidas aí do setor de transmissão, né? E atua na distribuição. Então, ela tem muitos clientes, principalmente no Nordeste do Brasil, no Centro-Oeste, tem um pouco no Sul, no Sudeste, desculpa, no Sul não tem, até onde eu vi, não tem nada, não. Na verdade, ela é uma empresa bem diversificada no que tange ao território do Brasil. Porque ela está presente em 18 estados e no Distrito Federal. Em algum desses três setores, ela tá presente aí em 18 estados. Certo? Eu acho que a população de alguns estados conhecem mais a Neoenergia, porque quando ela está atuando no setor de distribuição, ela está mais ligada diretamente ao público, né? Então, por exemplo, ela tem a Neoenergia Electro, que é uma distribuidora que distribui energia para cidades do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Tem a Neoenergia Coelba, que distribui energia na Bahia. Né? Inclusive, é recente esse negócio de Neoenergia Coelba, porque eu morei em Salvador em 2015. Em 2015 era só Coelba, não existia Neoenergia Coelba. Eu Tem a lembro da Neoenergia. Coelba. Eu lembro da Coelba. Inclusive, Pois ela é, tinha ações negociadas na bolsa.
Agora é Neoenergia Coelba. E acabou o volume dela, ó. Ou seja, provavelmente, né, com o IPO da Neoenergia, que foi agora em 2019, a Coelba acabou sendo diluída. Alguma coisa Isso. aconteceu ali. Provavelmente ela deve ter feito o contrário do follow-on, né? Eu esqueci como é. Opa, não é? Não. Oferta pública de ações. Sim. Ela O deve ter feito IPO, isso né? aí. Opa É, em português, IPO em inglês. isso. E aí no Rio Grande do Norte tem a Cosern, ou Cosern, não sei, né? Que é a Neoenergia Cosern. Tem a Neoenergia Pernambuco e também tem a Neoenergia Brasília. A Neoenergia Brasília foi uma aquisição polêmica que a empresa teve, porque a empresa, né, a Neoenergia, a distribuidora de Brasília estava num processo ruim, estava capengando e tal, então agora eles estão fazendo um turnaround e o turnaround tá surtindo efeito, está dando certo, está dando resultado. Como você disse, Vitor, a Neoenergia fez um IPO em 2019 e como a maioria dos IPOs, né, a empresa ficou super valorizada. Eu acho que a gente viu o caso do Nubank recentemente, que é o mais famoso, né? Depois do IPO, o valor da ação foi lá em cima, agora já está caindo, acho que já está voltando à normalidade, né? Um banco do tamanho do Nubank valer mais que o Itaú ou valer mais que o Santander e o Banco do Brasil juntos, eu acho que estava forçando a barra. E, ô Paulo, a gente falando do Nubank agora, fugindo um pouco do assunto, mas assim, ó, depois que passa, a gente consegue olhar para trás e ver a oportunidade de operação, né? No caso do Nubank, eu já tinha um pé atrás, porque eu via no celular, né? Quem tem conta no Nubank recebeu no celular vários avisos. E, gente, aquilo ali, né? Quem tá vendo, aqueles avisos ali aparecem para milhões de pessoas que têm, né? Milhões de clientes no Nubank, é um dos que mais tem clientes no Brasil. E aquilo ali tudo gerou uma força compradora, né? Eu não fui mais atrás na época para ver que seria ou não uma oportunidade, às vezes, né? De compra, digamos assim, né? Mas é que eu também não é minha característica ficar operando, mas olhando para trás, dava para ver que ia subir no primeiro e no segundo dia, porque as mensagens que foram enviadas e a facilidade de acesso e a forma como o Nubank vendeu todo esse processo de IPO, dava para ver que era muita força, né? Tanto é que o Nubank, eu Sim. vi um dado hoje que foi o que mais teve pessoas físicas no IPO foi o Nubank, né? De Foi, e todas se as eu não estou emissões foi o Nubank. enganado, o acionista, o cliente que quisesse, né, é, é, o cliente do Nubank que tinha algumas condições lá que eles impunham, podia receber um pedaço gratuitamente lá, que eles chamam de pedaço do Nubank. Eu recebi, eu fiz o negócio para ver. Sim, então eu acho que, se eu não estou enganado, esse dado eu não sei ao certo, mas foram 700 mil novos CPFs cadastrados na B3 depois disso. Então foi um volume muito grande mesmo. Mas enfim, então, sim, o IPO da Neoenergia em 2019 aconteceu esse mesmo boom. O preço das ações foi lá para cima e tudo mais, e depois ele veio corrigindo, e hoje em dia eu acredito que ele está num patamar interessante. Ele está muito próximo do que era na época do IPO, né? Quando a empresa ofereceu lá as ações no IPO. E por que que por que que isso me mostrou interessante? Porque eu tenho percebido uma simetria entre o preço e o lucro da empresa. Enquanto o preço está caindo, está voltando aos patamares de quando a empresa abriu o capital, a empresa vem dando lucros constantes. Se eu não estou enganado, o crescimento dela está em torno de 50% ao ano, 70%. É um negócio assim muito grande. Ou seja, e é isso que a gente procura, né? Quando a gente quer investir. A empresa, o lucro dela está aumentando e o preço dela não está acompanhando o lucro. Então tem uma simetria e são essas coisas que a gente aproveita. Não é simplesmente a gente investir em empresas boas. A gente tem que investir em empresas que são boas e que estejam descontadas e que estejam com preço atrativo. A Neoenergia me chamou a atenção muito por causa disso. Outro ponto positivo que eu vejo na empresa, antes de começar a falar de uma parte mais dos indicadores fundamentalistas e tudo mais, é que ela tem receitas que são indexadas pela inflação. Então,
Isso aí eu acho, né, um ponto muito, muito positivo da Neoenergia, porque ela não vai sofrer a desvalorização que a gente tem visto aí, que está acontecendo com o nosso salário ultimamente. É É, um negócio muito, muito complicado. Enfim, e mas o Paulo, realmente, né, a Neo Energia, eu não prestava atenção nessa empresa, depois eu vou até ter que fazer. Hoje à tarde eu não pude olhar muito mais do que fundamentos porque eu estava gravando. E eu estava gravando o segundo vídeo da Oi, né, que eu vou ter que fazer um outro vídeo explicando os pontos que falaram lá do primeiro vídeo. E eu não pude ver o resultado, a apresentação, mas realmente, né? Tu vai falar depois dos indicadores, né? Como tu falou agora, eu não vou ficar me adiantando nem atropelando nada aqui, mas pelos números parece realmente ser uma empresa boa e que coincidentemente ela tá pelo preço aqui do Fundamentos, que eu tô olhando para a direita aqui, mas eu tô olhando para a tua empresa, tá? E que ela tá com um preço muito parecido com o que ela saiu no IPO, que foi 15,65, agora tá 15,78. Então tá mais uhum. ou menos ali. E ela saiu É, barata. Como ela saiu mais ou menos no valor patrimonial e ela teve muito lucro nesses tempos, acabou que ela acumulou patrimônio porque ela não distribuiu dividendos e hoje ela está abaixo, né? Depois tu vai falar sobre isso, abaixo do valor do patrimônio dela, o que sim. normalmente, né, representa um indicador que dá uma segurança maior e uma oportunidade aí na bolsa. Mas vamos lá. É, é isso aí. E é isso que a gente procura, né? São empresas que são boas e que estejam descontadas. É isso aí. Mas, enfim, então ela tem dois calcanhares de Aquiles, eu vou falar um pouco mais para frente, que são os dois mais que me chamaram mais atenção, então tem que ficar de olho. É lógico que, como todo investimento de renda variável, ela tem alguns riscos, vou tentar comentar sobre eles também, mas vamos lá. Outra coisa interessante, eu sempre gosto dessa informação, é que a Neoenergia é uma empresa do segmento do novo mercado. O que significa isso? Ela está no mais alto nível de governança da B3. Ela tem só o ticker dela é só o NEO E3, não tem 4, 6, não tem nada disso. Né? Ela tem algumas vantagens que esse segmento do novo mercado exige que essas empresas que fazem parte disso tenham. O primeiro calcanhar de Aquiles dela, como eu disse, né, está no free float. O que é o free float? São as ações de livre negociação na bolsa. Hoje, eu estava até conversando com o Vitor mais cedo, né, Vitor? Você tinha me falado que, por exemplo, o free float da Vale é de 90%. O que significa isso? Que a Vale tem 90% de suas ações negociadas livremente na B3. O free float da Neoenergia é de 16,8% de acordo com o site de relações com investidores. Isso aí é um ponto a ser observado, porque significa que a empresa está na mão de pouca gente. Pouca gente decide os destinos da Neoenergia e cabe aos acionistas minoritários, né, cabe a nós, portanto, apenas aceitar o que eles vão decidir ao longo da jornada. Então, isso aí é um ponto de atenção. Free float de 16%, e tem outra coisa também que é importante. Com free float de 16%, na hora que eles quiserem fechar o capital dela na bolsa, não é difícil. Olha, isso é uma coisa que pouca gente, né? Acho que até eu deixo de falar um pouco sobre isso aqui, mas não deixa de ser um indicador fundamentalista e uma interpretação do indicador que é exatamente essa que tu fizesse. Né? O free float tu observa porque existe a possibilidade de uma tomada de controle da empresa, quem vai dizer isso para a gente é o free float. E Sim, aí tu já matou agora, né? Que no caso da Neo Energia não existe essa possibilidade, né? não. No caso da Neoenergia é muito fácil, porque a gente está falando de acionistas que operam com muita grana, né? Não somos nós aqui que reservamos uma parte do nosso salário para investir. É o pessoal que está no mercado, não está para brincadeira, não. São os tubarões que a gente fala, né? É. Agora, os principais indicadores fundamentalistas da Neoenergia são muito bons. E aí a importância da gente analisar esses indicadores, mas não ficar preso somente a eles, né? Porque quando a gente olha somente os indicadores fundamentalistas da Neoenergia, eles são excelentes. Por exemplo, ela tem um preço sobre lucro, que a gente chama de PL, né? P sobre L, em torno de 4,4. Isso é um PL estatal. Isso é um PL muito baixo e, inclusive, ele está abaixo da média do setor de energia, que, se eu não estou enganado, é um pouco maior que isso.
né? Então, o PL dela é muito bom. O PVP, então, se o PL é bom, o PVP, então, nem se fala, né? Até onde eu vi, eu não vi quanto que estava agora no fechamento do mercado, mas quando eu preparei esse esqueminha aqui, o PVP dela estava de 0,80. O que significa isso? Para cada R$ 1 de valor patrimonial que a empresa tem, a gente investe 80 centavos para ser acionista. Isso significa, como você já disse, né, Vitor, que ela tem uma margem muito boa aí de segurança para a gente. Né? É uma das barganhas que o Graham falava no seu livro lá no Investidor de Valor. Então, esse indicador PVP aqui, você pode falar melhor que eu, ele está muito bom. 0,80 é um indicador fundamentalista muito bom para uma empresa de energia elétrica. E os Tem outro. resultados crescendo também, né? Uma coisa boa aqui que eu tô vendo é que, não, né? Tô com os últimos 12 meses comparando com os últimos 3 meses. Então tá crescendo receita, tá crescendo o lucro operacional, que é o EBIT, e tá crescendo o lucro líquido também, Sim, né? E a empresa, ela tem um crescimento de receita estimado na faixa de 15% ao ano, se eu não estou enganado. crescimento de receita tá aqui, a média dos últimos 5 anos está em 20%, um bom crescimento de receita. Mas no gráfico, como é uma média de 5 anos, a gente vem aqui no gráfico e vê, e recentemente a receita cresceu mais do que esses 20%. E o lucro operacional também, e o lucro líquido também. E aí, mais recentemente, ela começou a pagar dividendos, mas como ela ainda deve estar investindo bastante em crescimento, ela não está distribuindo tanto desses dividendos. Por isso que o yield, né, a taxa de dividendos dela está baixa ainda, 3% só. O que não tem Sim. problema nenhum, né? Não, Empresa de se ela está crescimento, crescendo, né? está ótimo. É, Mas exatamente. é isso. Eu vou falar um pouco disso um pouco mais à frente, mas já adiantando, né? Ela, apesar de pagar dividendos, é uma empresa para mim de crescimento. E em toda empresa de crescimento que eu fico procurando aí, eu gosto muito dessas empresas de crescimento, porque eu mesmo estou na fase de acumulação na bolsa, né? Então, eu procuro muito empresa de crescimento. Então, um indicador que eu olho muito é o EV sobre EBITDA, que é o valor de firma sobre o lucro EBITDA dela. E ele está por volta de 5 vezes, né? O EV sobre EBITDA está a 5, alguma coisa, e isso também é um indicador muito bom. Abaixo de 10 para mim tá bom, tá ótimo. Então, é um indicador que me chama muita atenção na Neoenergia também, que mostra que ela é uma empresa de crescimento mesmo. Sem contar as margens dela, né? Ela tem um ROI, se eu não estou enganado, de 17%. O ROI também é um indicador interessante, porque o ROI ele dá para a gente o retorno que a empresa tem sobre o patrimônio líquido. Então, quer dizer, é a capacidade que a empresa tem de gerar lucro a partir dos próprios recursos. Se o ROI dela é de 17%, então eu entendo que é um bom ROI para uma empresa que está aí crescendo e tudo mais. Olho outros também, mas esses para mim são os principais indicadores fundamentalistas. Ô, Paulo, o ROI, uma coisa que eu gosto de ver também do ROI e que facilita a comparação de investimentos com renda fixa, por exemplo, né? É que se o PVP está de 1, o que não é o caso aqui, no caso ele está mais barato, o ROI é como se fosse a taxa de lucro da empresa. Então, se o PVP fosse 1 e a gente virasse sócio da empresa, era como se a gente estivesse comprando um título de 17%, que ainda estaria crescendo por causa da taxa de crescimento que ela está apresentando. Então, seria mais do que um título, né? Seria melhor do que um título de 17%, porque ele tem uma taxa de composição, né? Um compounding maior no longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, o PVP não está 1, ele está 0,80. Então, Então, isso eu tenho significa que está falado, melhor ainda, né? mas melhor ainda. E aí, como é que a gente acha essa taxa? A gente divide 1 por 4,47, que é o PL. Ó, a taxa real com esse desconto do PVP é de 22,37%. É o LP, né? Se tu inverter o PL, tu faz o LP. E aí te mostra essa taxa e aí desconsidera e já te mostra quanto que é esse desconto do valor patrimonial. Ou, se o PVP tá mais do que 1, quanto que é o prêmio, né? No caso aqui tá É, bem bom, 22%. sim, não tem título de investimento de renda fixa que pague isso, né? Só Não. que a grande diferença é que na renda variável a paciência ela impera, né? A gente tem sempre que pensar no longo prazo e esses retornos eles não vão aparecer do dia para a noite, eles não vão aparecer ano que vem, muito menos mês que vem, né? Então é paciência, consistência, foco. Agora, um negócio que eu também aprendi com você
sobre o ROI é que ele é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então, se a gente pegar o PVP e dividir pelo PL, a gente tem exatamente o número decimal equivalente ao ROI. Então, se a gente pega 0,80 e divide por 4,4, a gente tem 0,17, que é o ROI da Neoenergia. Então, isso aí é bacana também. Então, continuando Eles aqui. se comunicam, né? Eles se comunicam porque o PL tem o lucro ali. O PVP tem o valor patrimonial e o ROI é o lucro sobre o valor patrimonial, só que o ROI não tem nenhuma relação com o preço, né? Não, Então não. e eu já vi muita gente gabaritada, né, falando, né, como é que eu posso dizer, famosa, falando que o ROI era o principal indicador para se investir na bolsa. Isso está completamente errado. Não tem nada a ver, porque o ROI não vai te dizer se uma empresa está barata ou se ela está cara. Quem vai te dizer isso é o preço. E o ROI Sim, não tem preço na fórmula, então ele não importa. É o PL e o PVP que vão dizer isso para a gente. sim. Daí a importância também da gente combinar todos esses indicadores aí com outras coisas também, né? Analisar o que não está na... Analisar além dos indicadores fundamentalistas também. Mas, enfim, então, outra coisa também que eu olhei na empresa foi a questão do endividamento. Tanto as despesas quanto o endividamento da Neoenergia, eu julgo que eles estejam controlados. Ela não, a dívida dela, para mim, não é baixa, mas apesar da dívida não ser baixa, a empresa gera caixa. E aí eu me lembro muito de uma frase que você sempre repete no seu curso. Receita é vaidade, lucro é realidade e caixa é rei. Então, se a empresa gera caixa, a dívida dela ela é uma empresa de crescimento, não tem problema nenhum ela não ter uma dívida baixa. Ela está gerando caixa, o próprio caixa dá conta da dívida dela. Outra coisa também interessante que a gente não encontra nos sites de análise fundamentalista é a questão da inadimplência. A inadimplência está controlada e isso eu vi na demonstração de resultados. Na verdade, a inadimplência da empresa ela está decrescendo, né, segundo o gráfico que eu observei. E nesse sentido também é interessante observar que a empresa ela tem um crédito tributário robusto que pode ajudar no caso de piora da economia. Então, isso também é uma segurança que o investidor teria, né, para que não houvesse tanta inadimplência e tudo, mas talvez seja até uma das formas que a Neoenergia esteja controlando a inadimplência, apesar de não ter certeza do que eu estou falando aqui nesse ponto. Então, aí tem alguns indicadores também que a gente precisa observar. A dívida líquida sobre o PL, a dívida líquida sobre o EBITDA, a dívida líquida sobre o EBIT. Todos esses, né, como eu disse, a dívida líquida sobre o EBITDA, até onde eu olhei, estava em 3,1. E isso para mim também é tranquilo. Abaixo de 4, eu entendo que é tranquilo. E por que eu Ô, olhei a Paulo, dívida líquida sobre o EBITDA? Pode falar. opa, só vou fazer um negócio aqui falando sobre a dívida antes da gente passar para o próximo. É que no caso de uma empresa como essa, que está com né, uma taxa de lucratividade, pelo preço que ela se apresenta, de 23% quase, o investidor quer mais é que ela pegue dívida mesmo. Uhum. Né? Porque se ela tá dando lucro e gerando caixa, ela vai conseguir pegar dívida com certeza mais barato do que o ROI que ela está apresentando ali, né, de 18%. Então, se ela pega, ela se alavanca, né? Claro que quanto mais alavancagem, se a empresa pega um período de crise e não dá conta depois de pagar, a situação pode ficar pior. Mas como é uma empresa do setor elétrico, e pelo que eu vi, ela também ganhou alguns leilões ultimamente, né? Ganhou. Ela tem né? Ela tem uma previsibilidade de receita grande e uma tendência de aumentar isso. Então, pode pegar dívida. Tem situações, né? As pessoas precisam entender que também existem situações que é interessante a empresa pegar dívida. Ao invés de, Uhum. por exemplo, pegar capital do acionista, é melhor que ela pegue dívida porque ela vai conseguir dar um lucro. A mesma coisa, a gente, pô, se eu consigo pegar a dívida a 10% e fazer alguma operação que vai me dar 20% ao ano, vale muito a pena eu pegar a dívida, eu vou ter um ganho de dez por Sim. cento sobre um dinheiro que não era meu, né? Vou me Sim. alavancar. Então, às vezes, também quebrar esse preconceito. Claro que, via de regra, a gente quer empresas com menos dívidas, mas existem situações que dá para aceitar, que vale a pena. E Mas uma coisa vamos que eu lá. aprendi também nesse tempo que eu tô no mercado de renda variável é que é normal para as empresas contrair dívida. Raras são as empresas que não têm dívida
e essas empresas que não têm dívida, elas têm caixa, elas vão queimar caixa para crescer, vão contrair dívida. Aprendi isso muito com a Ambipar, por exemplo, que eu sigo um pouco mais de perto também. E é normal. Outra coisa que eu aprendi estudando a neoenergia, a gente sempre fala muito no setor elétrico da tal da RAP, né, que é a Receita Anual Permitida, que dá muita previsibilidade nos lucros. E eu aprendi também que existe uma tal de BRR, que é a base de remuneração regulatória, que é como se o ressarcimento que a empresa tem pelos investimentos que ela se compromete a fazer. Isso também gera previsibilidade dos lucros, que é bom, né? Então, nesse sentido também é bacana. Pode continuar? E ela opera, ô Paulo, ela opera em 18 estados, tu falou. Ela tem atividade em 18 estados, mas é como eu disse, ela é mais conhecida onde ela tem distribuidoras, que são São Paulo, Mato Grosso do Sul com a Electro, Coelba, na Bahia com a Coelba, em Pernambuco com a Neoenergia Pernambuco, a Cosern no Rio Grande do Norte e a Neoenergia Brasília lá no Distrito Federal. Nesses lugares ela é mais conhecida, né? Mas ela tem atividades em 18 estados do Brasil. Eu só não vi muita atuação dela aí no Sul. Do resto dos estados, ela tem atividade em praticamente todos eles. Né? Se ela Mas não isso tem. já dilui o risco, né? Já dilui bastante uma Sim, empresa, sim, por exemplo, é melhor uma empresa ter atividade em 20 estados do que ter atividade em 2 estados, por exemplo, com né? certeza. A diversificação geográfica também é importante, né? E essa Uhum. empresa está fazendo isso. E aí, como eu disse, apesar de a Neoenergia pagar um pouco de dividendos, né? Inclusive, se eu não estou enganado, esse mês ela já anunciou, Datacom, para o dia 6 de janeiro, uma coisa assim. Ela, apesar de pagar algum dividendo, o foco da empresa, na minha opinião, está em crescimento. Ela tem avenidas de crescimento, principalmente no setor de distribuição. De que forma que são essas avenidas? A atuação dela é muito forte no Nordeste. E lá no Nordeste, né, a gente percebe que tem muita possibilidade de expansão. Ela pode levar energia em muitos lugares que não tem ainda, tem muitos lugares que estão chegando algumas novidades, algumas inovações que requerem muito a energia elétrica. Então, ela tem muita demanda no Nordeste, ela tem muita avenida de crescimento nesse sentido. E, além disso, deixa eu só pegar aqui para eu não falar coisa errada, a Neoenergia ela tem um plano de expansão de ampliar os seus negócios para 4 estados, né? Isso aqui eu peguei no Investor Day deles de 2021. Ela já atua em vários estados, mas para 2022 ela pretende expandir a sua atuação mais forte no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Espírito Santo e no Ceará. Esses são os planos da empresa para esse ano, né? Então tem uma avenida de crescimento aí, principalmente no setor de distribuição. Os crescimentos, né, ela tem alguns crescimentos já contratados, essas obras, né, de expansão, e que ela está entregando, via de regra, antes do tempo. A gente tem aí, por exemplo, a gente tem aí para exemplificar a entrega que ela fez agora nesse ano ainda. Estou só procurando aqui para falar corretamente, que é a linha de transmissão de Jalapão. Ela anunciou que entregou dia 6 de janeiro, por exemplo, e, via de regra, como eu disse, ela está entregando antes do prazo. Isso é bom, isso é interessante, e a empresa está em franco crescimento. Na Ô, parte... Paulo, e diz uma coisa pra mim, que agora eu tô curioso porque tu, né, né, não é novo pra ninguém que eu fico surpreso de como tu aprendeu rápido, né, e executou. E o que tu acha que fez a diferença, né, tirando a neoenergia do espectro agora, mas o que tu acha que fez a diferença, assim, foi tu executou o método, mas tu analisou direto várias empresas, tu começou a analisar um monte de empresa e isso foi isso? Tu acha que foi diferencial? Eu tô chutando aqui, tá? Não é verdade o que eu tô falando, eu só tô alucinando aqui se foi por isso, porque eu imagino que, né, e quero dizer para todo mundo que não é normal a pessoa aprender tão rápido assim em pouco tempo e já sair analisando com tanta profundidade as empresas, não é também para esperar que vai ser assim logo de cara, né? Existe também
Para quem quiser depois participar da comunidade, existe a comunidade para apoiar. O Paulo, inclusive, está lá. Mas eu queria que tu dissesse assim, o que tu acha que fez a diferença? Tu já tinha uma predisposição natural, talvez pela matemática também, né? Como é que tu acha? Eu queria saber de ti, na verdade. Eu não vou supor nada aqui. Só uma pergunta. O que tu acha que te ajudou a aprender a fazer as análises assim tão rápido? Olha, eu acho que o fato de ser professor de matemática me ajuda a analisar o gráfico mais rapidamente, né? Já tem alguma facilidade. Mas eu acho que não foi um fator decisivo. Eu tomei gosto pelo negócio mesmo. Acho que se eu. Uma coisa que eu lamento, mas que não dá para voltar atrás, é que eu tenha me interessado pelo mercado de ações muito tarde. Depois dos 30 anos, eu comecei a me interessar com mais seriedade. Mas agora, na prática, sim, o que me faz analisar a empresa, o que eu faço para analisar uma empresa é basicamente, né, entender o que a gente discute lá na comunidade, o curso lá do método me ajudou muito, mas principalmente ter paciência de entrar no site de relações com investidores da empresa e ler tudo que está lá de mais atual. Por exemplo, para falar da Neoenergia, é lógico que eu não li todos os releases de resultado. Eu peguei do terceiro TRI de 2021, peguei lá o que está falando no Investor Day de 2021 e comecei a ver também o material que tinha disponível na internet. Basicamente é isso que eu faço para analisar a empresa. E aí, assim, alguma coisa que, igual, esse negócio do BRR que eu não sabia, né? Não tinha conhecimento. Daí eu vou, pesquiso e tudo mais. Mas eu acho que eu tenho gostado muito, acho que isso tem até... A minha esposa fica brincando comigo que eu tô muito vidrado nesse negócio de analisar ações, de acompanhar e tudo mais. Mas é isso, eu acho que eu gosto. Descobri isso, tomei gosto, mas a capacidade de leitura, paciência de entrar no site, ler, e principalmente uma coisa assim, a gente estava até falando esses dias, né? Meu primeiro investimento foi eu comprei uma dica, que foi a Doma Energia, a antiga OGX. Depois Puta disso, merda. não, e assim, aí eu lembro Não direitinho. podia, não podia ser um início mais clássico, né, cara? A Pois é. OGX, né, cara? Olha, eu vou dizer, na época né, dessa época da OGX, eu trabalhava na mesa. Então, era a época que eu estava mais dentro do mercado, digamos assim. E eu nunca vi, quer dizer, eu já vi com o Bitcoin e com as criptomoedas. Agora essa onda também tá absurda, né? E aí tem muita gente dizendo que é uma coisa, tem gente dizendo que é outra, né? E aí a pessoa tenta navegar pelo meio ali, ir conhecendo, sem muito preconceito, né? Mas também tá com um otimismo exagerado, claramente é um otimismo exagerado, né? O Peter Lynch sempre fala isso no livro dele. Se até o cara que não sabia nada de mercado até pouco tempo atrás está falando, cuidado. Cuidado. Então, né, o que eu sempre falo, não vou dizer para tirar, né? Inclusive, algumas consultorias que eu dava, os caras tinham cripto, eles falavam, tá, isso aqui, tu acha que vai dar, que não vai dar? O cara, eu não vou opinar nada sobre a tua carteira de cripto. Isso aí é especulação pura. Se eu disser para tu tirar, vai subir depois, tu vai botar a culpa em mim. Então, assim, ó, Uhum. eu vou dizer o que tu vai melhorar na tua carteira de ações. E aí, como já tinha, normalmente, se o cara vem até ti, é porque tem muito problema, né? Já dava para melhorar ali essa parte, mas a de cripto, graças a Deus, eu, né, podia ter tomado outra decisão na época, mas eu quis ser mais seguro, né? Quis ser mais conservador. E eu falei, ó, a cripto é por tua parte, bota ali, é o dinheiro do jogo mesmo, bota no game ali, se der bom, deu, se não der, não deu. Uhum. Mas é especulação pura. Não tenta ficar achando muito motivo, porque eu mesmo já tentei pesquisar muito fundamento sobre isso, mas simplesmente não tem. É uma coisa nova que ninguém nunca viu, então vamos com calma. Sim, sim. É isso aí. E por É, que que tu comprou a OGX? A Domo Energia, no caso? Porque foi narrativa completamente. total. Eu lembro direitinho do cara chegando para mim e falando: essa empresa aqui, a ação dela é 10 centavos, daí se ela valorizar 100%, você ganha pra caramba e não custa nada para comprar. Daí eu comprei. Eu vi que aquele negócio não ia dar em nada. Eu me desfiz daquilo em pouco tempo. Mas e aí
depois a gente aprende a ter paciência, né? Eu acho que o principal ganho que o método Senna trouxe para mim nesse sentido foi isso, né? Ter um pouco mais de paciência, saber a hora de esperar, é, inverter a lógica que fica na nossa cabeça, né? De que quando está na alta a gente compra porque o negócio parece que vai dar bom e quando está na baixa vender porque a gente não sabe qual que é o futuro. O método me ensinou um pouco a inverter essa lógica no seguinte sentido: se eu sei que a empresa é boa e se ela está no momento que o preço da ação está baixo, é a hora de comprar. Por quê? Porque eu sei que lá na frente vai dar bom. E aí, pô, o curso me ajudou nisso, a comunidade ajuda a gente sempre nisso, né? Porque a gente sempre compartilha experiências, angústias, a gente compartilha todo tipo de informação lá e eu acho que isso é super importante, né? O conteúdo é importante, mas essa segunda parte do método Seno também é fundamental, que é a comunidade para dar base para a gente poder caminhar. E eu não sei, aí eu que estou especulando agora, viu, Vitor? Eu não sei até quando que a gente vai ter essa oportunidade. A gente, que eu falo, o pessoal que está pensando em ingressar, eu não sei até quando que vai ter essa oportunidade, porque tá crescendo, né? É. O seu número de alunos está crescendo e tudo mais. Uma coisa boa é assim, ó, o preço sobe e mesmo assim cada turma fica maior do que a de antes, né? E o preço vai, depois dessa turma agora, o preço vai subir de novo. Mas para essa turma ainda, quem tá vendo tem interesse, ainda vai ter a comunidade lá comigo e contigo também, se Deus Isso é quiser, né? importante, isso é bom. Tem mais algumas coisinhas aqui que eu separei para falar, então deixa eu só falar Manda bala rapidamente aqui, então, porque manda bala aí. o tempo tá correndo. Deixa eu só falar um pouco de cada um dos três setores dos subsetores, né, da geração de energia. A distribuição, que é o carro forte da Neoenergia, pelo menos a meu ver, eles pretendem aumentar a base de clientes dele. E agora eu não me lembro onde que eu li isso, viu, Vitor? Mas eles pretendem aumentar a cada 4, 5 anos 1,5 milhão de clientes. Então, isso é um crescimento, né? Não tem como falar que não é um crescimento. E, de acordo com as regras da empresa mesmo, eles têm um CAPEX obrigatório de 4 bilhões, e o CAPEX na verdade, é o investimento que a companhia faz em si mesma. Então, o investimento mínimo obrigatório que eles têm que fazer na companhia de 4 bilhões, sendo que 50% é destinado para revitalização, manutenção do que já tem e os outros 50% para expansão. Mesmo assim, no ano de 2021, a companhia teve um capex de 10 bilhões, ou seja, ela está investindo, e então esses 10 bilhões, o que a gente imagina? No mínimo 2 bilhões é para o crescimento, mas lá no site de relações com investidores mostra que é uma fatia bem maior que 10 bilhões que foi destinado. Se eu não estou enganado, foi 6,3 bilhões que foi destinado para o crescimento e os outros 3, alguma coisa, 3,7, né? Para manutenção dos aparelhos, né? Para manutenção da companhia. Então, no setor de distribuição é isso, e ela está pretendendo expandir as atividades dela para os estados que eu já disse: Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo e Ceará. No setor de geração, que é uma outra, que é onde a Neoenergia também é forte, ela conta com usinas hidroelétricas, termoelétricas, né? Mas conta também com fontes renováveis de energia, ou seja, usinas de geração de energia a partir do vento, né? Eólicas e solares. O segmento de geração de energia solar, ele ainda não é grande na companhia, mas ele tem um investimento em andamento já. Eu acho que o Brasil apesar do Brasil ser o líder mundial nesse tipo de geração de energia, se eu não estou enganado, é um segmento que ainda está crescendo muito ao redor do mundo todo. Então, mas a Neoenergia está apostando nesse segmento também. E de geração eólica, ela já está, de alguma forma, consolidada. E isso tem a ver um pouco também com o acionista controlador, mas esse acionista controlador, ele está dando algumas mancadas aí também. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ela tem É uma empresa espanhola, né? é uma Pelo que empresa eu vi espanhola. rapidamente. Ela chama Iberdrola.
E o da Sim. Engie, que também é uma empresa que é mais focada nessas novas formas de geração de energia, é uma empresa francesa. Então, quando a empresa de Sim. energia elétrica ela tem como controlador uma empresa da Europa, a tendência é que ela esteja na frente desse tipo de coisa, né? O que Aham. pode ser bom e pode ser ruim, né? Na verdade, assim, logicamente que eu prefiro que, se o lucro vai ser o mesmo, eu prefiro que seja a forma mais limpa de energia agora, né? Se o lucro vai ser, se eu vou perder lucratividade, infelizmente, eu acredito que tem que se investir mais em pesquisa e nessas coisas para que a energia mais limpa seja cada vez mais eficiente. Aí sim, o lucro é que vai ditar, né? No mercado é isso, não adianta. A gente Com investe é para certeza. ganhar dinheiro. Não dá para a gente negar isso aí. Mas agora, eu acho que tanto no caso da Engie quanto no caso da Neoenergia, ter controladores que são europeus, né, e grandes controladores, isso é importante porque eles podem conseguir pegar empréstimos, né, contrair dívidas no, na Europa a taxas de juros mais baixas. E isso é importante também. Eu acho que isso é um ponto a favor. Então é Com certeza. interessante ficar de olho nisso também. E o setor de transmissão da Neoenergia, para mim, é o que chama menos atenção, porque a empresa já avisou que não pretende fazer loucuras para vencer leilões, apesar de ter aceito um deságio há pouco tempo numa concessão que ela venceu, ela não tá disposta a fazer loucuras para vencer leilões e tem cerca de 1 bilhão de RAP para entrar nos resultados ainda. A RAP que a gente falou aí, né, que é a receita anual permitida. É um setor, dos três setores, né, das três áreas de geração de energia, para mim é que a Neoenergia é menos forte, vamos dizer assim, que é uma empresa que é bem grande como um todo. Agora, falando um pouco dos riscos da Neoenergia, né, como todo investimento, até guardar dinheiro debaixo do colchão tem risco. Você concorda comigo? Claro. Então, assim, todo investimento que a gente faz implica algum risco. Quando fala que não tem, que tem investimento, que não tem risco, a pessoa tá tentando passar a gente para trás, está tentando ludibriar a gente. Então, tem risco sim. Existe o risco, né? Pelo menos eu vejo assim, por parte da agência reguladora, né, do Brasil, é só ver, por exemplo, se eles congelarem o preço, por exemplo, falar que ninguém pode aumentar a conta de energia e a inflação subindo, aquele A negócio todo. Dilma já fez isso. A Dilma fez Exatamente. isso. A Dilma fez isso em 2015. E aí o preço das ações das elétricas foram lá embaixo, né? Porque dava para ver que era uma medida populista que ia fazer a companhia perder dinheiro. Então, existe esse risco por parte da agência reguladora, existe o risco de inadimplência, por mais que a gente saiba que a empresa está se preparando, ela está preparada para enfrentar esse cenário, existe esse risco. Existe o risco, por exemplo, também do turnaround da Neo Energia Brasília não dar certo, embora não seja essa a realidade, né? Não é isso que está acontecendo. E existe também o risco da melhoria em si não dar certo. Então, existem esses riscos assim, mas que não estão no nosso controle também, e a gente vai encontrar esse tipo de risco em tudo quanto é investimento que a gente for pensar em fazer, seja em renda variável, seja em renda fixa, qualquer lugar. Né? Então, tem esse tipo de risco, a gente só tem que ficar atento a ele, porque no menor sinal de que isso vai acontecer, a gente já começa a acompanhar um pouco mais de perto, né? Não é que a gente tem que tirar todo o nosso dinheiro do investimento, não. A gente acompanha um pouco mais de perto e vê como é que vai ser o desenrolar disso aí. E botar no radar, né? E ô Paulo, como é que tu chegou nessa empresa, né? Porque quando a gente conversou, eu perguntei o que que tu quer falar, né? Porque logicamente tu veio aqui, é tu que tá conduzindo aí a análise. Aí eu perguntei qual que tu queria falar e aí tu falou sobre a Neo Energia, que tu falou que era um case interessante, e aí depois eu fui ver também que é a segunda maior empresa de energia elétrica do Brasil, né? Só tá atrás de Eletrobras. E agora colocando aqui na comparação, ela é a que mais está crescendo receita, apesar de ser a segunda maior empresa. E também está com os indicadores bem descontados. Tu achou ela através do ranking? Eu achei ela através do ranking e, como eu disse, normalmente a gente procura muita empresa do setor de energia elétrica, porque são empresas resilientes, são empresas de um setor perene, né, que não sofrem tanto por causa da previsibilidade de receita. E aí a gente analisa muita empresa do setor de energia. Então a gente analisa já aquelas clássicas, né? Copel, Cenig, Engie, Eletrobras,
Essas assim a gente já tem algum trânsito com elas. E aí a gente começa a expandir os horizontes. E aí vem Energias Brasil, vem Neoenergia, vem algumas nesse sentido aí. Então, na verdade, essas duas aí que estão no meu radar mais fortemente atualmente. Mas eu dei preferência para a Neoenergia quando eu vi o crescimento de lucros dela ser muito grande. Então, foi assim que eu achei a Neoenergia e acho que é um case bacana. Mas tem um ponto dela que me deixa com o pé atrás ainda, sabe, Vitor? Que é a governança. A gente estava até comentando disso esses dias na comunidade. Acho que na comunidade você chegou a falar aqui nas suas lives que para small caps a gente tem que ficar de olho na parte da governança, né? Porque tem muito dessa questão de empregar família e tudo mais. A Neoenergia, ela não é uma small cap. O valor dela acho que está em 18 bilhões, se eu não estou enganado. Mas apesar disso, o free float dela é baixo. E é de 16,8%. E grande parte do capital da empresa, deixa eu abrir aqui para te falar isso como... acho que eu fechei, não vou conseguir ver isso com rapidez. Isso eu vi. É a empresa espanhola com 50% das ordinárias, né? Que é o que importa quando se fala de controle. E depois é a Previc, né? Não, Sim, Previ, que é do Banco do Brasil. Né? Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Acho que deve ser a Previ. mas que Não sei. também não é controladora, né? Controladora é essa Iberdrola que eu disse, que é espanhola. Uhum. E aí, o que aconteceu recentemente que eu vi? No apagar das luzes em 2021, dia 29/12/2021, a companhia solta um fato relevante dizendo o seguinte, que eles vão pagar 0,9% da receita da companhia para a Iberdrola a título de royalties como forma de remunerar para utilizar as marcas das quais a Iberdrola é detentora dos direitos autorais, né? De direitos lá, quer ver? Deixa eu... Aqui, ó. Utilização das 0,9 da marcas Receita. registradas. Utilização das marcas registradas de propriedade da Iberdrola. E isso foi feito sem nenhum tipo de consulta aos acionistas minoritários, isso não foi divulgado em assembleia, eles simplesmente falaram que iam fazer isso e fizeram. Então, isso aí me deixou um pouco receoso com relação à governança da empresa, né, pela falta de diálogo com os acionistas minoritários e pelo controlador simplesmente querer fazer e fazer. É um movimento que a gente vê muito nas small caps, né? E aí a gente tem que ficar bem atento à governança e que aconteceu na Neoenergia. Eu disse que a empresa tinha dois calcanhares de Aquiles que me geravam preocupação. E são esses, é o free Uhum. float baixo e foi essa arbitrariedade da Iberdrola ao fazer esse negócio, né? 0,9 da receita, a gente pode até pensar assim, não é muita coisa, né? Levando em consideração que a companhia está crescendo e tudo 400 mais. milhões. Hã? 400 milhões, no caso, seria. Então, pode não ser Né? muito, mas já é Não, é já é um bastante. Do indício. lucro, né? É porque tu pega da receita, aí quando compara, né? A receita é muito grande. O lucro é depois de um monte de coisa. Receita, lucro operacional, lucro líquido. Tu pega 0,9 da receita. No caso aqui, 0,9 da receita é quase 10% do lucro. Mas eu acho assim, como se trata de empresa, tá? E uma empresa espanhola, se fosse alguma coisa realmente arbitrária e tal, a CVM ia cair em cima. Não, o mercado brasileiro pode ter muito problema, mas a CVM, tipo, não ia, a não ser que, né, algum político muito importante por trás tivesse algum interesse nisso, né, que não, a gente não pode descartar isso, mas é uma coisa para se acompanhar, né? Ter visto isso é importante para ver os próximos fatos, para ver se isso vai acontecer, se isso vai piorar, mas não acredito que sejam, né? Por enquanto, não. Eu ainda quero olhar melhor essa empresa agora. Depois que tu falou aqui, não, apesar desse calcanhar de Aquiles, é claro que é para ficar, né, de olho no risco, né? Acabei falando da matriz fofa esses dias, né? Das ameaças. Isso aí pode ser uma, né? Mas é uma empresa que está por um preço bom e ainda apresenta crescimento. Então eu vou ver o resultado inteiro. Acabasse de arranjar mais uma, uma coisa para eu botar na minha lista aqui para eu fazer. Mas Não, vai valer a pena. eu concordo com você. Eu acho que não é isso que faria com que eu deixasse
Não é isso que faria com que eu deixasse de lado a neoenergia, mas é um ponto que requer atenção, né? Principalmente por causa do baixo free float. Eles têm a possibilidade de fechar o capital logo e tudo mais. Então, é isso, né? Eu acho que é um ponto negativo, mas, no geral, a companhia, eu acho uma companhia muito interessante. Ela tem a maior base, é a empresa privada com a maior base de clientes do Brasil no setor de energia elétrica. E está querendo expandir. E por ser a maior, ela também tem mais força, né? No caso, seria uma vantagem competitiva dela ser grande, para pegar mais dívida, para fazer uma expansão mais agressiva, por exemplo, né? Sim, e aí aquele negócio que a gente comentou agora há pouco. Se por um lado o controlador fez isso, por outro lado também o controlador ele tem trânsito de pegar um empréstimo, por exemplo, na Europa, tomar uma dívida na Europa com juros menores, se for o caso. Então, ele tem essa vantagem também. É só uma questão para a gente ficar de olho mesmo. Maravilha. E ô, Paulo, então tu ainda não botou o dinheiro na empresa? Ou já botou? Tá só no Ainda radar? não. Ainda não, tá no radar. Então vamos analisar junto, vamos ver junto ali. Depois a gente bota para discutir na comunidade também. Bora. Mas é isso, esse era o último ponto, ô Paulo? Do que eu tinha preparado aqui, acho que é só isso. Olha, cara, porra, parabéns, cara. Quero agradecer de coração aí a análise que tu fizesse. Ficar falando 40 minutos aí, digamos, tô chutando, né? Eu acredito que eu nem não cheguei nem a falar 15, mas ficar falando 40 minutos sobre a mesma empresa para fazer uma análise da forma como tu falou, dominando o assunto, cara, obrigado aí, né? Falando em nome de todo mundo aí que está na live, obrigado pela análise, por compartilhar o conhecimento. E é isso aí, cara. Se tu quiser, eu só queria perguntar, que eu sempre encerro a live dessa forma, é que tu desse uma dica para o investidor iniciante, aquele cara que está no começo ainda, talvez invista, né, com base em dica ainda, talvez ainda não invista. Se tu quiser dar uma dica para cada uma dessas pessoas, para alguém que ainda não investe, quer investir na bolsa, primeiro. Vamos lá, primeiro essa. A tua dica para quem está começando agora, está conhecendo a bolsa, despertando interesse, quer investir, mas ainda não botou o pé. O primeiro passo é o mais importante, é o mais difícil de ser dado e o mais importante. Né? Tenha coragem de se expor à renda variável, porque eu acho que quando a gente faz isso de modo seguro, de modo com confiança e com apoio, eu acho que a gente dilui muito, a gente diminui muito o risco que a renda variável poderia trazer se a gente faz esse ambiente puramente especulativo. Então, a primeira dica seria essa. O primeiro passo é o mais importante, mas é o passo que é o mais difícil de ser dado também. Eu converso muito com os meus alunos. Eu tenho um projeto de esse ano agora, 2022, começar um clube de matemática financeira, educação financeira e investimentos lá no meu colégio. Mas o ano passado eu já conversava, eu já comentava muito disso com os meninos e sempre falei isso com eles. Dê o primeiro passo. O mais importante, o mais difícil é o primeiro passo, mas ele tem que ser dado. A hora que a gente entra e a gente vê o negócio evoluindo com paciência, a gente vê que tem tudo para dar certo, sim. Não, é a cabeça dos alunos, né, que vão depois já sair com essa visão que eu acredito que ajuda a pessoa a crescer muito a visão da parte de negócios, de gestão, né? O cara com 18 anos já sair assim, cara, vai criar uma maturidade na cabeça deles que vai ser o ganho vai muito além do retorno financeiro que o mercado vai dar para eles. Com Mas certeza. Paulo, e agora para quem já está no mercado, para quem investe com base em dica, tá meio perdido e tal, o que que tu fala? Eu acho que é isso aí que a primeira coisa que eu ia falar era essa, né? Não compre nenhuma dica. Não é errado ouvir uma análise de alguém na internet, igual a gente está fazendo aqui. O que, na minha opinião, é errado? Simplesmente pegar o que a gente está conversando aqui, acreditar nisso e falar assim: vou lá comprar Neoenergia amanhã. Então, não compre nenhuma dica, faça você mesmo as análises, né? Procure entender tudo que é conversado, seja na internet, círculo de amizade, tudo mais, e procure uma comunidade para se apoiar, porque eu acho que assim, é lógico que cada um faz o seu investimento, mas quando a gente está em bando, a gente é muito mais forte, a gente consegue suportar mais as pancadas, a gente consegue se segurar mais
nos momentos de grande volatilidade, né? E aí eu acho que nesse ponto aí a comunidade me fez muito bem. Foi uma das melhores coisas na minha trajetória de investidor, com certeza. Maravilha. Paulo, quero agradecer de novo. O pessoal da comunidade já estava ali mandando um salve para ti, mandando Eu vi. palminha ali e tal. Queria mandar um Então, abraço ao né? pessoal da comunidade também, agradecer aí pela presença na live e dizer que eu espero que mais pessoas possam se juntar a nós em breve para que a nossa força possa aumentar. Beleza. Essas pessoas que estão interessadas vão ter a oportunidade depois da semana Viver Dividendos, por um período de tempo ali que eu abro as vagas, depois eu fecho. E aí quem entrou, entrou. E aí vai ver o Paulo lá dentro, vai tirar as dúvidas, inclusive comigo e com o Paulo lá dentro. E tem o Paulo, quadro obrigado mesmo de de novo. análise, né? E a mesa de análise, que todas essas análises que o Paulo fez aqui, só com a cara dele aparecendo, o Paulo às vezes faz conteúdos lá para a gente na comunidade, né, onde a gente participa junto numa reunião do Zoom, do Google Meet, e aí mostra tudo, né, os sites e tal, as fontes, o resumo, as extrações dos releases, melhor ainda, né, não precisa nem dizer. Isso aqui é uma live do Instagram, lá é uma coisa mais top, digamos assim. Paulo, valeu. Obrigado para quem participou. Boa quinta-feira a todos e até a próxima. Até Boa mais. noite aí. Boa noite.